Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Por gentileza, irmãos, aproveitando que vocês estão em pé, abra as vossas Bíblias no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Livro de Josué, capítulo 3, do verso 1 ao 5. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa noite com os irmãos. E quero também deixar um elogio. Vocês fizeram uma boa escolha. Estar na presença de Deus orando. Que Deus abençoe o pastor Wellington. Cumprimentando o pastor Wellington, eu cumprimento todos os pastores. Meus irmãos, vigília de oração, eu amo vigília. Ainda mais vigília que tem oração é melhor ainda. Que a gente vai nas vigílias por aí, o povo só quer saber de cantar, ninguém quer orar mais. Mas aqui tem oração, graças a Deus por isso. Todos acharam, meus irmãos? Livro de Josué, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, e ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial. E ordenando ao povo, dizendo, quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como a medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra, a qual é fiel, é verdadeira e nunca vai mudar, Senhor. Ó Deus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dera. Pai, mas eu te peço a influência do Teu Espírito sobre a minha vida. Senhor, eu quero ser o canal do Senhor nesta hora. Senhor, eu quero que a Tua graça, Pai, me inspire a ponto de trazer a Tua palavra e que o Teu Espírito produza vidas nos corações desta noite. Senhor, eu não tenho este poder, somente o Senhor, Pai. E eu te peço da Tua graça para ministrar, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, irmãos. Louvado seja Deus. Os irmãos aguentam me ouvir meia hora. Amém? Glória a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos em frente a um texto bem conhecido da Igreja do Senhor, o qual vem narrando a história do término do tempo em que Israel passou peregrinando no deserto. Israel havia passado 430 anos sendo escravos no Egito. A nação de Israel passou 430 anos naquele lugar. Deus havia falado para Abraão, muitos anos antes, que o povo, a descendência dele, ia passar mais de 400 anos servindo em outra nação. Então, como havia sido proferido pelo próprio Deus, a nação de Israel serviu como escravo no Egito. Agora não me pergunte o porquê. A única coisa que eu te respondo é porque é para a glória de Deus. Deus quis que Israel ficasse lá e acabou. E foi para a glória dele. E as outras nações viram o poderio de Deus quando o Senhor retirou o povo da maneira como tirou. Bem, mas a nação de Israel passou um tempo a mais no deserto. A nação de Israel não era para passar o tempo que passou no deserto.
Israel peregrinou no deserto por 40 anos. Mas Israel peregrinou no deserto por conta da dureza do coração do povo. O povo, quando estava caminhando, chegava em determinado momento, eles olhavam e diziam: não vamos mais seguir a Deus. Agora a gente vai construir um bezerro, e agora nós vamos seguir esse bezerro, e vamos atribuir que foi esse bezerro que nos tirou da terra do Egito. E por conta disso Deus se irava muitas vezes com aquele povo. Deus se entristecia porque aquele povo não tributava a Deus a glória por estarem na situação em que estavam, por terem saído de onde haviam saído. Eles começavam a querer tirar de Deus a glória pela libertação deles da terra do Egito. Quantas pessoas nós não vemos assim nos nossos dias, que, a um determinado momento, começam a gloriar em si mesmo pelas obras que fazem, pelo que executam, começam a dizer: eu sou bom, agora eu é que faço, e esquece lá do lamaçal de onde o Senhor tirou, esquece da esquina que o Senhor tirou, esquece de seja qual for o lugar que o Senhor tirou. Mas aqui nós nos deparamos com um texto em que Moisés havia morrido e um grande líder Moisés havia sido. E agora a liderança estava nas mãos de Josué, aquele que havia sido seu moço, que andava com ele, que estava com ele aprendendo. Agora Josué estava diante do povo e o Senhor já estava para lhes colocar na terra prometida. Eles já estavam para adentrar no lugar do qual eles passaram 40 anos rodando para chegar neste lugar. Só tendo uma promessa, só tendo uma palavra. E eles estavam para entrar, para tomar posse daquilo que Deus havia lhes prometido. Bendito seja Deus. Quando nós nos deparamos aqui com o capítulo 3, nós vemos que Josué, ele olha para o povo debaixo da ordenança de Deus e diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu aprendo uma lição muito importante com este versículo. A peregrinação de Israel pelo deserto, ela é uma simbologia da nossa peregrinação na terra. A peregrinação de Israel no deserto é uma simbologia, uma tipologia da nossa peregrinação nessa terra. Porque assim como Israel foi tirada do Egito, nós também fomos resgatados do mundo. E agora nós estamos passando pelo processo da peregrinação até chegarmos na terra prometida. Que terra prometida é essa? Aquela que Jesus falou: eu vou para o Pai, mas vou preparar um lugar para vós. Nós estamos a caminho da terra prometida. Nós estamos caminhando para a terra prometida. Tirados do Egito, tirados da servidão de Faraó. Faraó representa o diabo, que coloca pessoas sobre um jugo para ficar amassando o barro do pecado. E o Senhor olha com misericórdia e fala: não, esse aqui agora é meu. Essa aqui agora é minha. Esse aqui que era mentiroso agora é meu. Essa aqui que era caloteira, não, agora é minha, não vai ser mais. Esse que era prostituto, não, agora não é mais, agora é meu. Esse que era drogado, não, agora não é mais, agora é meu. Esse que era beberrão, não, agora não é mais, agora é meu. E o Senhor pega tudo que tinha de expressível lá fora e traz, e muda. E agora a gente passa a viver uma jornada até a terra prometida. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. E aqui ele traz um segredo para o povo. Ele olha para o povo e diz: santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
Amanhã vocês vão entrar na terra prometida. Amanhã vocês vão alcançar o que o Senhor já havia lhes prometido. Mas tem que fazer um negócio, tem que santificar. Tem que santificar. Irmãos, nessa peregrinação de 40 anos, apenas 2 dos que saíram do Egito, mas, olha, para você ter uma noção, mais de 1 milhão de pessoas saíram do Egito. A Bíblia diz que mais de 400 mil homens, sem contar mulheres, crianças, egípcios que vieram junto, sem contar velhos, somando tudo dava mais de 1 milhão de pessoas. E sabe quantos entraram? 2. O resto que entrou foi os que nasceram no deserto. Eles não vieram do Egito, eles nasceram no meio do caminho. Mas sabe por que não entraram? Murmuraram, não quiseram se aproximar de Deus. Êxodo 19, o Senhor olha para Moisés e fala: Moisés, eu quero me relacionar com o meu povo. Fala para o povo, se consagra. 3 dias de consagração. Homem, não toque mulher. Mulher, não toca no teu marido. Vocês vão ficar 3 dias separados para mim. Depois desses 3 dias eu vou descer e vocês vão conhecer o Deus que vocês servem. E o povo se consagrou, pastor. Só que na hora que eles chegaram no pé do Monte Sinai, e o Senhor havia estabelecido limites, porque senão eles seriam consumidos pela glória. E quando eles chegam no pé do Monte Sinai, quando Deus desce com a sua glória, a terra começa a se render, a terra começa a tremer, relâmpagos, trovões, simbolizando que a criação estava se rendendo diante do Criador. Mas aquela nação olhou para aquilo e ficou com medo, pastor. Eles falaram: não, eu não vou me aproximar de Deus, não. Falaram: ei, Moisés, fala tu com Deus. O que ele te falar, nós vamos ouvir. Mas nós não queremos, não. A nação de Israel era débil, fraca, porque nunca quis se aproximar de Deus. Nunca quis ter um relacionamento íntimo, direto e pessoal com Deus. A prova disso era que quando morria um rei, quando morria um juiz, quando morria um sacerdote de renome, o povo voltava tudo a transgredir. Voltava atrás dos Balaíns, atrás de Astarote, Moloque, os deuses da época. Eles deixavam Deus facilmente quando alguém morria. Por quê? Porque o referencial era alguém. Ai, pastor, viva Deus, mas eu só quero olhar para o Senhor. Quantas pessoas não têm sido assim, irmãos? Viva Deus por mim. Seja um homem de Deus por mim. Eu preciso ver em alguém. Tem gente que quando um crente cai, ele fala: ai meu Deus, o que vai ser de mim? Eu vou desviar. Porque está firmado em pessoas, não está firmado em Cristo. Não está firmado em um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo. Não conhece a voz de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. E eles estavam prestes para entrar na terra. O que eu acho interessante aqui em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Um requisito para que estejamos diante da face de Deus, para que entramos na nossa terra prometida, a Jerusalém celeste, é a santificação. O sacrifício de Cristo, que o pastor falou, ele foi para pagar os nossos pecados, a dívida foi paga. Mas a santificação é uma evidência da salvação de Cristo na vida da pessoa. A santificação, a santidade, o separar do mundo é uma evidência de que o sangue pagou a dívida sobre aquela vida. Não adianta me falar, uma pessoa que vive no pecado nunca mudou, não teve sacrifício para ele, o sangue de Cristo não alcançou ele. Não adianta estar aqui dentro com a vida toda desconcertada. A
santificação é um pré-requisito para ver a Deus. A santidade é um requisito para entrar na Nova Jerusalém. Oremantoria mande calabandaia. É a palavra de Deus. Não sou eu que estou inventando, querendo impor algo pesado sobre nós. Essa palavra é para mim e é para você. É para todos nós que estamos peregrinando na jornada rumo à terra prometida. O apóstolo Pedro, escrevendo em sua epístola no capítulo 2, verso 11, ele diz assim: amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das cobiças da carne, as quais combatem contra a alma. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele nos chamou de peregrino, chamados para fora do mundo. Que mundo é esse? O mundo físico? Não. O mundo, o sistema mundano, as práticas mundanas, o sistema que rege o mundo, o sistema pecaminoso. Quando somos chamados para fora, agora nós passamos a ser como peregrinos nessa terra. Agora, esta terra torna-se algo circunstancial e transitório para nós. Eu vejo pessoas preocupadas em construir impérios aqui na terra. Eu vejo pessoas perdendo a vida, trabalhando, se dedicando, esquecendo de Deus, esquecendo que isso aqui é transitório. Um dia vai acabar. A eternidade vai muito além dessa nossa existência circunstancial. E o Senhor está dizendo, o apóstolo Pedro dizendo: olha, os abstenhais das cobiças da carne, das coisas da carne. Vive a santificação. É a mesma coisa que Josué está dizendo: santificai-vos, porque amanhã fará maravilhas no meio de vós o Senhor. Irmãos, temos vivido os últimos dias da igreja. Eu estava conversando com o meu pastor. Israel está sob ataque. O Senhor disse: olhai para a figueira, quando ela florescer, é o tempo. Irmãos, estamos por isso aqui, da volta de Cristo. E como está a nossa santificação nele? Como está o processo na nossa vida? Porque a santificação, ela é um processo. Deus é santo porque a santidade, ela nasce de dentro dele. Mas a santificação, ela é um processo. É um ser humano que ele era ruim de nível 5. E ele vem diminuindo, nível 4, 3, 2, 1, até chegar à perfeição. Isso é o processo da santificação. Ninguém fica santo da noite para o dia. É um processo, a cada dia o Senhor vai acrescentando mais. Lembra de Provérbios? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Esse é o processo da santificação. Esse é o processo que o salvo precisa viver para chegar na terra prometida, para entrar na terra prometida. É um pré-requisito, irmão. Não entra na terra prometida de qualquer jeito. Não entra na terra prometida quem adquire para si conceitos humanos para dar base nos seus erros. Não entra na terra prometida quem quer dar um jeitinho na Bíblia. Ah, não, isso aqui era pecado lá atrás, agora não é mais não. A Bíblia, ela é soberana e absoluta. Jamais Deus mudará a sua palavra por causa do homem. Mas o homem sim deve se mudar por causa da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, na primeira epístola de João, no capítulo 3 e o verso 8, o apóstolo João vem dizendo assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E o verso 9 vem dizendo: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei meio
pensativo, porque eu pensei, em alguns momentos a gente peca. Quando a gente fala uma mentira, quando a gente omite algo, isso é um pecado. E aqui o apóstolo João, ele está dizendo que quem comete o pecado é do diabo. Eu falei, Senhor, mas nós somos salvos. Como é isso? Eu fui estudar na história por que o apóstolo João estava falando isso. O apóstolo João, a sua epístola toda de 1 João, provavelmente, segundo alguns estudiosos, ela foi escrita direcionada para a igreja de Éfeso, a qual ele era um dos pastores. E na mesma foi a que ele morreu sentado em cima do púlpito de velhice. João, escrevendo essa epístola para a igreja de Éfeso, diga-se de passagem, que a igreja de Éfeso foi avisada por N vezes. Em Apocalipse nós vemos uma das 7 cartas foi escrita para ela. Nós vemos que esta igreja era uma igreja que estava sendo exortada a mudar de postura há muito tempo. Por quê? Porque Éfeso era uma cidade rica, portuária, e era uma cidade que, segundo a história, era considerada como uma mini Grécia. Era uma cidade muito rica, bonita, com os costumes gregos inseridos nela. Porém, os costumes gregos, meus irmãos, para quem não sabe, são humanos e relativos. Os costumes gregos, eles tentam colocar o homem como sendo o centro do universo. E aí é onde entra uma complicação. O apóstolo João, ele está exclusivamente combatendo os filósofos gregos que eram chamados de gnósticos. Os gnósticos, eles afirmavam que o homem poderia pecar porque a matéria do homem era mal e o homem nunca conseguiria viver longe do pecado. Eles diziam que você só bastava aceitar Jesus e você poderia viver no erro e já estaria justificado porque a matéria é má. E João está combatendo. Isso não é diferente hoje. Tem lugar por aí que a gente vê do jeito que tá, fica do jeito que está. O importante é você estar aqui. O importante é entregar o dízimo. O importante é dar uma ofertinha. O importante é estar aqui. Mas o apóstolo João não estava preocupado com isso. Ele dizia, ei, quem peca, quem vive na prática do pecado é do diabo. Quem não muda, quem não tem regeneração de vida, quem não tem caráter transformado, quem não vive em santificação, não verá Deus. Essa doutrina tinha entrado dentro da igreja. Ela estava contaminando os irmãos a viverem uma vida regalada nos prazeres da carne. Meus irmãos, na cultura grega, havia tempo os deuses gregos, a deusa Afrodite, por exemplo, tinha um templo onde havia sacerdotisas servindo naquele templo o dia todo para satisfazer os desejos sexuais de homens. E esses conceitos gregos estavam inflamando a igreja. E o apóstolo João começa a combater. Ei, não é assim. Ei, vocês não foram salvos para isso. Ele começa a combater este grupo, esse grupinho de filósofos que estavam entrando dentro da igreja. Hoje a gente vai em alguns lugares e vê as pessoas têm criado muitos conceitos para a paz e pecado. Ah, irmão, não julga. Ah, irmão, nossa, nós não estamos aqui para ser juízes de ninguém, irmãos. Mas o camarada já separou da mulher 3 vezes, já traiu as outras que ele trocou 5 vezes, e ainda tenho que ficar sentado ouvindo ele pregar para mim. Eu ainda tenho que ficar sentado vendo ele no 3º casamento pregar para mim, falando de mudança de vida, falando de regeneração. Oh, meus irmãos, a santificação é um processo para entrarmos na terra prometida. Eu não posso omitir de vocês a verdade da palavra. Eu não posso deixar de pregar a verdade da palavra de Deus. Esta palavra é para todos nós. Para todos nós. Nós precisamos viver no processo da santificação a cada dia. Quando eu estava orando aqui, de joelhos, eu fiquei a meditar. Eu falei, meu Deus, a vida cristã
engraçada. Cada dia é diferente do outro. Cada dia a gente mata um leão por dia. Tem dia que a gente está mais cheio da graça. Tem dia que a gente passa o dia angustiado. Tem dia que a gente não consegue orar. Tem dia que a gente não consegue abrir a boca para falar a palavra. Tem dia que você ajoelha é só lágrima. Tem dia que você ora 2 horas de joelho. Por quê? Porque cada dia é um dia diferente. Cada dia é uma misericórdia diferente. Cada dia é mais da graça. E tem uma coisa. Só conseguimos entrar no processo da santificação através da graça de Deus. Não é por esforço humano, não é pelo conhecimento que tenho, pela força que tenho, pelo tempo de crente que tenho, se tenho 10, 15 anos, 5, não importa. A santificação, ela é um processo que é dado pela graça de Deus. Mas como é isso? Através da oração, da humilhação diante de Deus. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas debilidades, o Senhor dos altos céus derrama sobre nós graça para nós continuarmos caminhando. Para refletir. Teve luta que tu já passou esse ano, que você falou, Senhor, como é que eu cheguei até aqui? Teve luta que tu já passou esse ano, que quando tu estava dentro dela, tu falou, acabou, não dá mais, acabou. Agora eu entrego essa mocidade. Agora eu entrego esse conjunto. Agora eu entrego essa igreja. Não dá mais. Mas você chegou até aqui. Como que você chegou até aqui? Por causa da graça de Deus. É porque é Ele que nos sustenta. É dele que vem a graça, é dele que vem a força, é do trono dele que emana sobre nós a graça necessária dia após dia para estarmos de pé. Aleluia! Tem dia que a gente não consegue nem jejuar. Tem dia que a gente jejua chorando. É uma angústia tão grande. Você está no serviço, você não sabe de onde vem aquela tristeza. Você está trabalhando e você não sabe de onde vem, você só quer chorar. Você quer se trancar no banheiro, você quer chorar. É porque o Espírito está se fortalecendo e a carne está ficando fraca. É porque o Senhor está fortalecendo o Espírito na tua vida. Oh, aleluia! Eu quero te dizer uma coisa, eu seria leviano em falar. Eu seria leviano em falar que é fácil servir a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, não é fácil. É árduo, é duro, é difícil. É difícil para a nossa vontade se encaixar dentro da vontade de Deus. Tem hora que a gente quer fazer nossa vontade do nosso jeito. Assim, não, agora eu vou fazer assim. Aí Deus me fala, meu filho, não é assim. E essas coisas às vezes mexem com a gente, né, irmãos? Às vezes a gente fica indagando, oh, Senhor, mas por que é tão difícil? Mas eu quero te falar uma coisa. O Senhor te trouxe aqui nesta madrugada, porque Ele te trouxe aqui para te dar graça. Para você permanecer no processo rumo à terra prometida. Para você permanecer no processo da santificação. Aleluia, Ele está aqui para derramar graça sobre a tua vida. A luta está difícil. É esse marido que não converte. É esse filho que não para. É esse ente querido, essa dificuldade. Mas eu quero te dizer, tem graça aqui nesta noite. Tem graça de Deus aqui nesta noite para você permanecer firme da maneira como Deus quer. Oh, rebandora bandarabandai. Quando Jesus tinha morrido, o povo dispersou. Os discípulos estavam escondidos. A nação já não acreditava mais. Aqueles que seguiam já tinham afastado. E no Evangelho de Lucas, eu não recordo o capítulo. Se eu não me engano, capítulo 22. Vem 2 discípulos descendo. Indo embora. Chateado, pastor.
Porque não tinha acontecido do jeito que eles pensavam. Eles estavam descendo a caminho de Emaús, uma cidade que distava de Jerusalém cerca de 10 ou 12 quilômetros. E esses homens estavam fazendo o caminho que 3 anos antes eles tinham feito, mas eles tinham feito para seguir alguém que disseram que era o Messias. Mas agora esse alguém que eles tinham projetado, toda a expectativa deles havia morrido. E eles estavam voltando para casa tristes, cabisbaixos. Poxa, não aconteceu como a gente esperava. Um dizia para o outro, um chamado Clopas, o outro a Bíblia não dá o nome. E Clopas parece que era o mais falante deles. E ele começa a dizer, mas como pode? Ele era poderoso em obras. O que eu acho interessante é que quando eles estão chegando, num determinado momento tem alguém parado na beira da estrada. O que vocês estão conversando? O que aconteceu que vocês estão tristes, cabisbaixo? Aí eles, tu só pode ser um viajante, né? Tu não sabe não? Morreu Jesus, que era um grande profeta. Agora que Jesus tinha morrido, eles já nem viam mais como Messias, agora foi só um grande profeta. E o que eu acho interessante é que Jesus fala, é mesmo, e começa a andar com eles. Eu vejo nisso o cumprimento do Evangelho de Mateus, capítulo 18, onde Jesus disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Havia 2 homens descendo, falando do nome de Jesus, chateados, cabisbaixo. A situação, a circunstância havia lhes tirado a esperança. E eles estavam voltando para casa frustrados. Mas Jesus aparece e fala, o que vocês estão falando aí? Quero te dizer uma coisa, aqui não tem só 2 nem 3. Aqui é um ajuntamento de pessoas no qual o Senhor Jesus está presente. Nós já temos sentido a sua presença através dos hinos que têm sido entoados. E eu quero te dizer que Ele está aqui para mudar esse quadro da tua história. Ele está aqui para te dar força para você chegar na terra prometida, porque Ele preparou um lugar para nós. E Ele vai vir nos buscar para que nós possamos morar com Ele. Ei, eu quero que você feche os teus olhos agora. Eu não quero orar por você, eu quero que você comece a falar para Jesus o que tem te desanimado. Eu quero que você comece a falar para Jesus o que tem tirado tua força. Eu quero que você comece a contar para Ele o teu problema. Os discípulos de Emaús estavam falando sobre o problema. E eu quero que você fale sobre o teu problema e agora. Só você e Deus, começa a falar. Começa a falar, Senhor, está acontecendo assim, assim. Senhor, não estou conseguindo mais por causa disso. Senhor, isso está me tirando do foco. Começa a dizer agora. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala que o homem tem que examinar a si mesmo. Eu quero que você se autoexamine aí agora. E comece a falar para Deus as tuas fragilidades. Falar para Ele o tanto que você precisa dEle. Ele está aqui para renovar a tua esperança. Depois que Jesus partiu o pão e aqueles discípulos perceberam que era Ele, um disse para o outro, é por isso que meu coração ardia quando Ele estava aqui. Eu quero te dizer que Jesus está aqui para fazer o teu coração arder como ardia antes. Eu quero te dizer que o Senhor está aqui para te dar graça, para fazer você buscar nas madrugadas, como você buscava antes. Lembra quando você passava 2 horas de joelho na madrugada? Lembra quando você tinha um desejo de ir para o monte, agora não tem mais? Ele está aqui para trazer de volta. Ele está aqui para trazer de volta. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Oremandori amande calabandori amandarai. Senhor Deus e Pai, Senhor, aqui está a tua igreja, aquela que o Senhor comprou não com coisas corruptíveis, aquela que o Senhor não comprou com ouro, prata, diamante, com o melhor dessa terra. O Senhor comprou com algo que transcende tudo isso. O Senhor nos comprou com o teu sangue sem pecado, vertido na cruz do Calvário. O Senhor não nos salvou, Senhor, para vivermos na religião, mas o Senhor nos salvou para vivermos a
da vida que o Senhor estabeleceu para nós. Senhor, há pessoas aqui que estão sem força. Senhor, há pessoas aqui que já não têm mais encontrado ânimo. Senhor, que o trabalho, a dificuldade tem minado as suas forças. Mas eu quero te pedir, renova, Senhor. Renova os meus irmãos, ó Pai, aqui. Renova as minhas irmãs aqui no nome de Jesus. Senhor, vem sobre nós com a tua graça, aquecendo os nossos corações, em nome de Jesus, ó Deus. Mas não nos deixe, Senhor, sair daqui da mesma forma. Toca em nós, Senhor. Toca onde precisa ser mudado, Deus. Nos capacita a liberar aquele perdão que precisa ser liberado. Senhor, nos capacita a amar aqueles que tanto nos fizeram mal. Senhor, nos ajuda, nos dá graça para viver a essência do Evangelho. Nos dá graça, Senhor, para vivermos a santificação do Senhor. Eu te peço, Pai, nos ajuda. Os dias são maus, ó Deus. Fortalece os meus irmãos e irmãs aqui, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus. Creia, meus irmãos, que o restaurador de forças restaurou a tua força nessa noite. Você não vai parar. A tua história não termina aqui. A graça de Deus foi derramada sobre a tua vida para você